Fala galera, bom, eu sei que eu tenho uma tendência aí a sumir depois que a temporada acaba, mas assim, dessa vez eu prometi pra vocês que eu ia continuar aqui e eu vou continuar aqui. Então assim, se você gosta do meu conteúdo, vai ter bastante de mim aqui, não só aqui na página como no meu canal pessoal, que eu reformulei completamente, estou bem animado. E se você não gosta de mim, eu já não sei o que você tá fazendo aqui, né, porque só tem eu aqui. Mas assim, vai ter que me aguentar um pouquinho mais. Antes de começar esse vídeo muito especial respondendo perguntas de vocês, que é uma coisa que eu não faço há muito tempo, eu já quero pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês aqui nesse vídeo também, e também não esquecer de seguir a página, as redes sociais estão aqui embaixo na descrição, as minhas vão aparecer aqui na tela, e é isso, vamos começar a responder as perguntinhas de vocês que vocês mandaram lá no nosso Instagram. Então assim, se você não segue nosso Instagram, tá perdendo esse tipo de oportunidade de aparecer aqui no canal, de mandar perguntinha pra gente, de interagir. Então segue lá no Instagram que você vai ficar sabendo tudo sobre a série e também aqui sobre a página em primeira mão. Então é isso, vamos lá. Bom, a primeira pergunta é do Ramon S. Pimentel, que quer saber se eu acho que Double Feature teve algum momento, frase ou personagem icônico ou marcante. Então vamos lá, a gente vai ver que, né, se tem essa pergunta é porque o fã tá bem desesperado pra tirar alguma coisa que preste da temporada. Assim, da segunda parte da Death Valley eu vou descartar completamente, eu vou fingir que não aconteceu, eu acho que eu não preciso dizer que não teve nada marcante, nada muito icônico. Mas na primeira parte, em Red Tide, eu acho que sim, a gente teve bons momentos, eu acho que sim, a gente tem bons personagens. Eu destacaria a Karen como sei lá, a coisa que eu mais lembro da temporada. A minha cena favorita e o meu arco favorito de personagem foi o dela, que, né, muito inteligentemente morreu antes do último episódio e não participou daquele show de desgraça. Eu acho que a Karen teve sim momentos legais, eu consideraria ela a melhor coisa da temporada e o arco dela o melhor momento da temporada, mas assim, em questões de frases icônicas, eu acho que o personagem da Belle Noir, que foi o personagem da Frances Conroy, teve o melhor diálogo, na minha opinião, que foi aquele que ela visita o Mickey. Mickey é a personagem do Macaulay Culkin, e ela dá aquele show de arrogância e soberba, que apesar de ser muito escroto o discurso dela, eu acho que é uma cena que rende bons memes e rende bons momentos pra gente lembrar, uns gif legal. Então assim, tinha muito tempo que a gente não tinha um momentinho tão icônico em American Horror Story, então eu considero que Red Tide teve sim seus momentos. Eu acho que a Karen foi um bom momento, eu acho que a Belle Noir foi um bom momento também. A próxima pergunta é do Will J. Santi, que quer saber se eu acho que Death Valley poderia ser salva se tivesse uma temporada só pra ela. Death Valley, eu vou ser muito sincero que não. Eu acho que o grande problema que eu observei em Death Valley, além de vários outros, a questão da quantidade de plot que eles abriram, isso sim poderia ter sido resolvido numa temporada maior, mas de qualquer forma, o ponto principal de Death Valley que me incomoda é o público que eles tentaram atingir. Eles deram uma adolescentizada muito grande na série, a série ficou muito teen, ela ficou muito rasa, ela ficou muito medíocre, e pra mim todos aqueles plots que eram complexos de serem entendidos, que foram colocados ali, eles também foram colocados de forma rasa. Um ótimo exemplo é o personagem da Amelia, que é uma figura histórica super importante pro movimento feminista, abriu porta pra um monte de gente, e ela foi usada de forma muito medíocre na temporada. Eles colocaram ela lá, falaram basicamente, sei lá, detalhes da vida dela, passaram por cima da vida dela, colocaram ela numa posição ridícula e ainda por cima fizeram um plot que não teve importância nenhuma. Então eu acho que Death Valley tinha problemas muito maiores do que falta de episódio, muito maiores do que falta de tempo. Eles tinham falta de foco, eles tinham falta de criatividade e eles tiveram falta de noção do público que eles têm. Então acho que essas questões não seriam resolvidas com mais episódios, e eu acho que esses foram os principais problemas de Death Valley, não só a quantidade de plots que eles abriram, e isso poderia ser resolvido. Mas de resto, não tem o que fazer. Amen. A próxima pergunta é do Gui. Qual é o meu top 3 cenas de American Horror Story? Nossa, de American Horror Story, 10 temporadas. Tá, eu vou tentar responder com o que vem na minha cabeça agora. Eu acredito que o que vem na minha cabeça agora seja o que eu mais gosto, talvez, porque é o que tá vindo agora na minha cabeça. Eu acho que uma cena que me marcou muito, talvez colocaria como terceiro lugar, foi a cena de Coven que toca aquela música Oh Freedom, que tem o massacre no salão de cabeleireiro que a Queenie trabalhava, tem a Madame LaLaurie decepada, assistindo cenas de segregação racial e percebendo que o que ela alimentou era uma coisa tenebrosa. Eu acho essa cena muito completinha, eu acho essa cena muito bonita, e eu acho que talvez seja uma das minhas cenas favoritas, apesar de estar numa temporada que eu não curto muito. Outra cena que eu acho muito foda de American Horror Story, talvez eu colocaria assim em segundo lugar, é em Murder House, a cena que
a Violet descobre que ela tá morta. Eu lembro de sentir muito impacto com essa cena. Talvez não seja uma das minhas cenas favoritas, mas uma cena que me marcou muito. I tried to save you. I did. I tried to make you throw them up. You threw up some, not enough. You took so many, Violet. Em primeiro lugar, qual será a cena que eu vou colocar em primeiro lugar de American Horror Story? Agora eu tenho que pensar. Eu acho que eu colocaria em primeiro lugar, talvez me arrependendo disso no futuro, quando eu assistir esse vídeo, porque eu não tive muito tempo de pensar, mas toda a sequência do final de Roanoke, quando a galera da ficção encontra os personagens na vida real e tem todo aquele caos, eles empalam a garota e tem toda aquela sequência de ação muito gigante, incrível e assustadora e perturbadora, eu acho que aquilo ali foi um dos momentos que me deixou mais extasiado com a American Horror Story, então eu colocaria essa cena como a cena que eu mais gostei, mas eu não sei se melhor cena. Desculpa, eu já tô pedindo desculpa pra mim no futuro e peço pra vocês também, porque eu não tive tempo de pensar nisso, então essas são as que vieram na minha cabeça e estou contando que meu cérebro não me decepcionou. Bom, continuando, a gente tem uma pergunta do Willer Pimentel, ou Willer Pimentel, desculpa se eu falei errado, que é: você acha possível um futuro crossover envolvendo as outras temporadas? Eu vou te responder muito sinceramente por que eu não acho possível. Primeiro porque o Ryan Murphy ele começou essa fic há muito tempo atrás, eu acho que no momento em que ele achou que ele ainda ia continuar trabalhando na série e que isso ia ser feito de uma forma decente, ele falou: vamos falar que todas as temporadas estão conectadas, aí depois a gente dá um jeito aí de conectar as temporadas. E ele falou isso, não se esforçou pra fazer uma conexão decente e inteligente das temporadas, e isso meio que ativou essa válvula aí dos fãs de sempre procurar essas conexões, achar que uma coisa vai estar no meio da outra, achar que vai ter crossover, e no final das contas, pouquíssimas coisas no universo de American Horror Story agora conseguem coexistir. Ele já deu muitas versões opostas para a mesma coisa em pelo menos uns 4 ou 5 momentos ali na série, então eu acho que é muito pouco provável da gente ter um crossover, porque essa ideia dos mundos de American Horror Story conversarem, pra mim, ela é só uma lenda hoje em dia. Eu não acho que seja possível da gente fazer isso acontecer de uma forma que eu acho admirável. Então, assim, a gente teve o crossover de Coven com Murder House, que na minha opinião foi só um puta fanservice gigantesco. Inclusive trouxe novos furos de roteiro, então não foi bem feito. Com essa temporada tenebrosa que saiu por último, eu acho que ainda tem um agravante, que é os atores que participaram das temporadas realmente boas toparem voltar pra uma série que tá nesse momento. Eu acho isso muito complicado. Então tem o lado da narrativa, que eu acho que eles já atropelaram completamente, a narrativa do universo American Horror Story, e a gente também tem o lado do elenco, que seria muito importante, uma vez que a gente teria personagens voltando. Então eu acho pouquíssimo provável. Eu acho que se eles fizerem um crossover no futuro, vai ser, sei lá, um crossover de 1984 e Double Feature, que basicamente só tem gente nova. Eu acho que seria isso, porque de resto não tem muito o que fazer. Continuando, a gente tem uma pergunta do Albert XDI, que é: por que no último episódio a alien híbrida fala sobre limpar a Terra para não conviver com humanos? Tá, vamos lá. Essa pergunta me chegou em alguns momentos e ela foi feita até mesmo por mim enquanto eu tava assistindo a série. Por que eles estavam há 60 fucking anos fazendo bebê, se no final da conta eles iam matar todo mundo e os bebês iam poder correr pela terra tranquilão? Eu fiquei nessa dúvida também. Eu usei a seguinte passada de pano pra me acalmar, que foi: eles disseram que eles precisavam cruzar as espécies numa tentativa de tornar a espécie deles apta a sobreviver na Terra, por causa das questões climáticas, por causa de doenças e coisas que a nossa espécie já estava evoluída para sobreviver e a deles não estava. Eles precisavam continuar cruzando com a gente até chegar muito perto da nossa espécie, numa tentativa de ter um organismo muito próximo do nosso e que consequentemente sobrevivesse ao que eles precisavam. Então, no final isso ficou muito em aberto e, na minha opinião, eu concordo por um lado que se eles vão extinguir a raça humana e não vai ter ninguém aqui, eles podiam simplesmente, assim que eles conseguissem um organismo que sobrevivesse, só matar todo mundo e viver na Terra. E o ponto de que eles ficaram tentando esteticamente modificar isso, eu não sei se essa evolução estética ela estava necessariamente conectada com a evolução do organismo. Eu acho que eles podem ter chegado no organismo que sobrevivesse na Terra antes de chegar nessa questão estética muito parecida com a nossa. Então eu acho que isso foi mal explicado, eu acho que isso foi mal feito, mas o único pano que eu consigo passar é que se essas duas questões estivessem muito conectadas, né, a parte estética com a parte de fisiologia mesmo, a gente talvez tivesse que se aproximar da estética humana para poder ao mesmo tempo aproximar nosso organismo
do deles e fazer eles sobreviverem aqui antes de matar todo mundo. Vou passar esse pano, mas não deixo de dizer que é mal feito. Isso sou eu me esforçando muito pra defender um roteiro que deveria se defender sozinho. Continuando, a gente tem uma pergunta do Testesupreme 2, que é: qual é o meu plot twist favorito de American Horror Story? Eu acho que eu diria, sem pensar muito assim, o que eu acho que é bom, porque quer dizer que é o que mais vem na minha cabeça, que seria o plot twist do Dr. Tredson em Asylum, quando a gente descobre que ele é o Bloodyface. Isso foi uma parada que me marcou muito na época. Eu lembro que não só porque eles de fato conseguiram esconder isso muito bem no roteiro, ao mesmo tempo eles deram informações suficientes pra gente sacar, mas foi feito de uma forma muito sutil e muito inteligente. E o impacto que isso teve foi muito grande, porque Asylum construiu personagens muito bem, então ele fez a gente entrar nas histórias deles muito bem. E isso faz com que quando aconteça uma coisa dessa tenha um impacto muito maior. Às vezes existem várias produções que fazem plot twists que, isoladamente, quando eu conto pra alguém, eles parecem muito bons, mas quando você pega eles no meio da história, a história tá tão desconectada de você, você tá tão distante daquilo, que ele não tem impacto. Então, assim, um ótimo exemplo disso, por exemplo, é Breaking Bad. Breaking Bad é uma série muito lenta, então você vai ali entrando no meio daqueles personagens, você vai, tipo, sentindo cada nuance da vida daquelas pessoas, você vai entendendo cada característica delas, cada traço de personalidade, e quando acontece uma coisa minimamente grandiosa, você fica muito impactado. Isso não é porque o plot twist em si, o acontecimento em si, ele é gigante, mas porque você tá tão imerso naquilo, o roteiro é tão bem feito que quando acontece você fica chocado. Então acho que o Dr. Tredson, ele é um ótimo exemplo disso, por ser um plot twist muito bem colocado e muito bem construído. Acima de qualquer coisa, além de ser uma boa virada na história, né, que é o ponto principal do plot twist, ele de fato foi muito bem colocado. Então, Bloodyface ganha meu pódio. Kit Walker is innocent. Oliver Tredson is Bloodyface. Have your work, Bloodyface. Continuando, a gente tem uma pergunta da Teresa ES, que eu não sei se quer dizer que ela é do Espírito Santo, se for, vamos dar um rolê. E ela quer saber o que surgiu primeiro, a página, o canal ou o blog do American Horror Story Brasil. Então, o começo de tudo foi a página do Facebook, que foi criada pelo Gustavo, e aí depois a coisa foi se expandindo para outras redes sociais e foi entrando mais gente na equipe. Me corrijam se eu estiver errado aí, Gabriel, mas eu acho que os primeiros aqui da página foram o Gustavo e o Gabriel, e depois foi entrando mais gente. Eu entrei um tempinho depois, na verdade, a página foi criada, se eu não me engano, antes de estrear Asylum, então bem antes de eu entrar, e eu entrei mesmo aqui na página um pouco antes da estreia de American Horror Story Hotel, que foi já a 5ª temporada, então foi um tempinho depois. Então hoje em dia a equipe da página tá um pouco maior, né, porque a gente tem bastante rede social e bastante coisa pra administrar, mas o meu trabalho aqui é cuidar do canal, então mais uma vez vou reiterar que eu não sou o dono da página, não sou a única pessoa aqui, tô longe de ser, não sou mais importante que ninguém da página também. A gente faz um trabalho de equipe muito legal, eu tenho muito carinho pela equipe, eles me acolheram demais quando eles me chamaram pra vir pra cá. Eu tava começando no YouTube, era todo travado, tudo errado, mas mesmo assim eles confiaram em mim e assim, eu sinto que a gente se desenvolveu muito todo mundo junto. A gente tem muito carinho pelo outro, porque a gente viu isso aqui crescer e eu tenho muito orgulho dessa página. Então, o que veio primeiro, página do Facebook, depois outras redes sociais, mas o canal mesmo só engatou da forma que a gente faz hoje em dia quando eu comecei a fazer na 5ª temporada. Pelo menos eu não tenho conhecimento de ter vlogs de review de episódios e tal antes disso. Também, se eu estiver errado, Gabriel me corrija. Continuando aqui, a gente tem uma pergunta da Lua de Saturno F. Se Red Tide não tivesse um final ruim, você acha que ela poderia superar Asylum? Não acho que poderia superar Asylum, por uma questão de que eu acho que Asylum tem muito mais pontos marcantes e louváveis do que Red Tide. Não existe hierarquia pra mim. Ninguém está acima de mim. Ninguém. Mas eu acho que Red Tide era sim uma temporada que tinha tudo pra ser muito coesa, muito bem lembrada pelos fãs, e algo que a gente realmente pudesse aplaudir. Eu acho que realmente foi cagada pelo final, mas eu acho que mesmo que o final dela fosse muito bom, eu colocaria ela num lugar bem alto no pódio por uma questão de ter conseguido se desenvolver bem, de ter conseguido construir personagens em pouco tempo, de ter feito a gente se aprofundar. Eu acho que Red Tide trouxe uma atmosfera muito imersiva, e isso eu acho muito foda. Mas mesmo que terminasse muito bem, eu ainda acho que Asylum tem alguns outros pontos e alguns que outras temporadas nunca vão conseguir ter, que é a questão até mesmo da época que Asylum foi feita, de quais eram os debates que estavam em alta naquela época, do que Asylum fez de revolucionário naquela época, que hoje em dia talvez não seja mais tão revolucionário assim. Então, enfim, pra alguma temporada hoje em dia bater de frente com Asylum, eu acho que ela teria que fazer uma coisa muito mais grandiosa do que foi Red Tide, mas eu acho que Red Tide, sim, tem seu mérito, tem seus pontos positivos. O Virgílio Bertolo perguntou se eu pudesse escolher um tema pra nova temporada de American Horror Story, qual seria?
eu colocaria American Horror Story, o assassinato de Ryan Murphy. Não, sacanagem. Eu colocaria um tema que eu já falei várias vezes aqui pra vocês. Talvez eu seja repetitivo, mas foda-se, é o tema que eu mais queria ver, com uma produção decente, porque teria que ter muitos efeitos especiais, né? Green já teve aí pra dizer pra gente que não funcionou muito bem com baixa produção, mas seria o tema de contos de fada. Eu acho que esse tema é incrível pra uma série de terror, eu acho que teria tempo pra desenvolver muitas e muitas criaturas mitológicas, eu acho que tem muitos detalhezinhos dos contos originais que a galera não sabe ou que a galera nunca viu em tela, então eu acho que seria muito foda ter uma série falando ali bem do cru dos contos de fada, sabe? Da origem ali realmente de histórias para assustar crianças e, enfim, assustar a gente quando a gente assistisse. Eu acho que seria esteticamente incrível, eu acho que teria locações incríveis, eu acho que teria personagens incríveis, eu acho que abriria muita possibilidade para atores desenvolverem papéis maravilhosos, além de trazer essa parte meio que conhecida de todo mundo, sabe? É bom a gente ver uma produção que tenha pontos que a gente já conhece, que tenha referências que a gente entenda. Então eu acho que muito melhor do que trazer 70 presidentes americanos, podiam ter trazido, sei lá, 70 personagens mitológicos aí que a galera ia curtir bem mais. Pra finalizar, eu vou responder a pergunta do senhor César Bitten, que é a pergunta que vocês mais fizeram, que vocês sempre fazem, tá tudo bem, já sei que vocês têm curiosidade. Então, em todo o espírito aí da quarta série, né, a dúvida de um coleguinha pode ser a dúvida de todos, vou responder o ranking das minhas temporadas. Estão prontos? Então bora lá. Bom, como eu não sabia que eu ia fazer o ranking das temporadas nesse vídeo, eu vou fazer um pouco no improviso. Então é isso, vamos lá, vou tentar ser sensato. Eu vou começar das melhores para as piores, porque eu acho que as piores são mais polêmicas, e aí vocês ficam mais tempo no vídeo. Em primeiro lugar, eu vou continuar mantendo Asylum, acho que é a melhor de todas, acho que não tem discussões. Segundo lugar, eu colocaria Murder House por uma questão de laços afetivos, foi a primeira temporada que eu assisti e que me marcou muito, e eu acho ela muito boa, muito bem desenvolvida, com ótimos plot twists e ótimos personagens. Então, Murder House, segundo lugar, sem nenhuma dúvida. Terceiro lugar, eu acho que eu colocaria Roanoke, porque é uma temporada que tem uma temática que eu gosto muito. Inclusive, queria fazer uma menção honrosa ao plot twist de Roanoke, quando a gente descobre que é uma gravação de TV, porque eu não falei isso lá no meu plot twist favorito, mas de qualquer forma é um que eu acho muito incrível. Então, Roanoke eu acho que tem pontos muito legais, eu acho que trouxe uns elementos de terror muito grandes que a gente não tinha em American Horror Story até então, trouxe um formato muito ousado, trouxe uma tentativa de realmente renovar a série e de uma forma legal e inteligente. Então eu acho que Roanoke tem muitos méritos, fica em terceiro lugar. Em quarto lugar eu colocaria Freak Show, que eu sei que muita gente não gosta, mas ainda assim é uma temporada que eu acho que ela tem bastante densidade, eu acho que tem personagens muito legais, eu acho que ela toca em questões sociais muito legais e eu acho que ela é respeitosa na maior parte dos assuntos que ela aborda. Por mais que eu saiba que Freak Show tem um pouco mais de episódios do que deveria e por isso ela não tá melhor posicionada no meu ranking, eu acho Freak Show uma temporada muito legal, colocaria ela em quarto lugar. E em quinto lugar eu colocaria Coven. Apesar de eu não curtir muito Coven, eu hoje em dia consigo entender a quantidade de coisas boas que a gente tinha em Coven e que eu não sabia que a gente ia perder. Se eu soubesse que a gente ia perder tanta qualidade na série, eu acho que eu teria valorizado mais Coven, porque Coven era muito aquela temporada que era muito boa, mas que ela tinha coisas que me incomodavam, então eu dizia que eu não gostava, porque eu tinha um comparativo muito alto, que era Murder House e Asylum. Então, assim, tendo Murder House e tendo Asylum, era muito difícil pra mim dizer que Coven era a minha temporada favorita. Hoje em dia, vendo a quantidade de coisas que a gente perdeu em densidade de roteiro, em questões de personagem, em questões de produção, em questões de referências, em questões de tudo, eu vejo que Coven tem elementos muito, muito bons, eu acho uma temporada muito bem desenvolvida. Não é uma temática que eu curti tanto, não é um tipo de humor que eu curto tanto, mas eu não vou deixar Coven atrás das próximas temporadas porque eu acho sacanagem. Eu acho que ela foi sim muito bem feita, eu acho que ela trouxe muitos e muitos momentos muito icônicos pra série, trouxe personagens muito icônicos, então Coven vai ficar aqui na minha quinta posição. Um beijo, Myrtle maravilhosa. Continuando agora pra sexta posição, eu acho que eu colocaria Cult. Vou colocar Cult. Cult é uma temporada que tem sim alguns problemas, eu acho uma temporada um pouco corrida demais, eu acho que alguns desenvolvimentos de personagem ficaram no chão, mas ao mesmo tempo eu acho que Cult trouxe sim uma inovação para American Horror Story que a gente não tinha visto até então, que foi a não existência de sobrenatural na temporada. Isso foi muito legal, fazer uma série assustadora simplesmente com os seres humanos e o poder da persuasão e a manipulação mental. Eu acho que isso tudo trouxe um grau de medo e desespero de assistir a temporada muito diferente do que a gente tinha conhecido nas outras temporadas da série. Então eu acho que por Cult ter trazido elementos novos e ter saído um pouco da casinha, eu vou dar meu mérito aqui desse lugar aí, qual que é? Sexto lugar pra Cult. E vou também dar esse lugar pra Cult porque Kai foi pra mim um dos melhores personagens do Evan Peters. Eu acho que sim, ele merece, enfim, mais destaque do que ele recebeu. Sétimo lugar eu vou dar pra Apocalipse.
Eu sei que muita gente detesta Apocalipse, e assim, eu tive uma conversa com Gabriel e Izzy sobre isso, porque eu defendi um pouco Apocalipse. Eu entendi todos os pontos que eles falaram, e realmente observei muita coisa tenebrosa em Apocalipse que eu não tinha observado antes, então eu hoje em dia considero uma temporada bem ruim, principalmente por ela ter trazido um dos maiores furos de roteiro da história de American Horror Story. Então assim, eu vou deixar Apocalipse nesse lugar, né, não mais atrás, pelo simples motivo de que eu acho que o roteiro de Apocalipse, por mais que tenha problemas, ele é um roteiro muito complexo, e eu acho que tinha muito mais coisa pra dar errado nesse roteiro do que deu. Então assim, por ele ter trazido alguns personagens de volta, por ele ter apresentado algumas coisinhas legais, e por ser um roteiro que eu acho complexo, e eu acho isso digno de admiração, porque é uma série que deu trabalho, uma temporada que deu trabalho, eu vou dar o meu sétimo lugar pra Apocalipse, mas assim, eu não tô dizendo que é uma temporada boa, tá? Eu sei que é ruim, né? A gente tem aquela peruquinha ridícula do Michael, a gente tem o personagem mais tenebroso que a Vampira fez na vida dele, a gente tem coisas muito peculiares e muito questionáveis nessa temporada, mas assim, tá lá, porque a partir daqui não é temporada boa, gente, não tem como também ficar reclamando assim, Apocalipse já tá no lugar da temporada ruim, tá? É porque tem temporada pior. Depois de Apocalipse, eu vou colocar em 8º lugar, eu não vou colocar o Theo, eu vou colocar 1984 em 8º lugar, porque apesar de eu detestar 1984 e achar possivelmente a coisa mais preguiçosa, previsível e cansativa que eu já vi na televisão, ainda assim, 1984, como eu já falei aqui em outros vídeos, ela conclui muito bem, ela fecha muito redondinha. O que não é um ponto admirável nesse caso, na minha opinião, porque é muito fácil dizer que 1984 conseguiu finalizar bem um roteiro que não tinha quase nada para ser finalizado. Então assim, o fato de ter pouquíssimos plots faz com que fechar esses pouquíssimos plots seja muito mais fácil. Então assim, tô longe de achar 1984 uma temporada admirável, incrível, digna de American Horror Story, não acho. Acho que ela foi muito medíocre, eu acho que ela foi muito dentro da casinha, eu acho que ela foi muito preguiçosa, eu acho que ela só se propôs a fazer coisas que já tinham sido feitas em American Horror Story pra não sair da zona de conforto e não correr o risco de dar errado, e isso não é algo que eu vou admirar nunca na minha vida, principalmente numa série que é conhecida por assumir riscos. Então assim, não acho 1984 uma boa temporada, porém ela vai ficar na frente de Hotel, que é o meu 9º lugar, e unicamente porque Hotel é uma temporada que pra mim não conclui muitas das coisas que ela começa. Eu sinto que Hotel teve um roteiro muito mal desenvolvido, eu sinto que os personagens perderam muito por conta do roteiro ser mal desenvolvido, tinha muito potencial em muito lugar ali dentro, tinha potencial na temática que eles escolheram, tinha potencial na quantidade de dinheiro que eles investiram nessa temporada, tinha potencial no elenco que eles escolheram, nos personagens que eles criaram, e ainda assim eles conseguiram não desenvolver nada disso. Pra mim, Hotel é muito aquela temporada que te gera muita expectativa e não te devolve quase nada. Então assim, eu consigo ainda achar ela pior do que 1984, no sentido de que Hotel nem mesmo consegue entregar o que ela se propõe a entregar. 1984 entregou o que se propôs a entregar, porém se propôs a entregar muito pouco. Já o Hotel nem isso fez. E assim, gente, não querendo chutar cachorro morto, eu sou muito fã da Lady Gaga. Quem me acompanha sabe que eu sou obcecado por essa mulher. Eu tenho uma caixa em casa de revistas plastificadas que Lady Gaga saiu na capa. Então assim, eu sou muito fã da Lady Gaga. Mas assim, a Condessa é um personagem extremamente morto, na minha opinião. Acho um total desperdício de potencial de personagem. A Condessa perde muito momento bom ali, perde muita da chance de ser icônica, né? Desperdiça muita oportunidade de ser icônica. Então assim, acho muito fraco. O Hotel pra mim não convenceu. E por último tem Double Feature, que eu não vou me estender aqui muito porque eu achei ruim, porque tem aí 10 reviews pra vocês assistirem comigo xingando Double Feature em vários momentos, principalmente no último, que eu sintetizei aí bem o que eu achei da temporada. Mas assim, Double Feature pra mim fica lá em último, principalmente por ter direcionado a série numa direção que eu acho extremamente cagada. Então, por Double Feature ter feito isso, eu nunca vou perdoar essa temporada, e eu acho muito difícil de American Horror Story fazer algo que supere o quanto eu detestei dessa parte da temporada. Mas assim, aquela coisa, né? Não vamos subestimar a capacidade do Ryan Murphy de fazer cagada, porque ele surpreende a gente com uma certa frequência. E é isso, gente. Essas foram as perguntinhas que eu vou responder aqui nesse vídeo, mas de qualquer forma vão ter outros vídeos respondendo perguntas de vocês, então não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais para vocês não perderem as próximas perguntas, próximas interações aqui com o canal. Minhas redes sociais vão ficar aqui na tela, não esqueçam de se inscrever aqui no canal e dar like no vídeo também. É isso, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.